Esse início de trabalho eu sempre tenho assim uma fala que eu dedico à minha equipe, às equipes, porque uma equipe não é somente um grupo, tem outras equipes. Eu fico feliz de estar trabalhando com a equipe, de estar pertencendo às equipes, e o trabalho na equipe é esta coisa boa. Aquele que tem a equipe tem que fazer esforço em manter-se na equipe. É uma importância. Aquela pessoa que trabalha numa empresa, quando ela tira férias, se ela descuida, ela demora muitos dias para entrosar novamente no trabalho da empresa que ela mantém a maneira de sobrevivência. Nosso trabalho na equipe é igual. Se a pessoa descuida, ela diminui a referência. E a referência no nosso trabalho da equipe, na nossa equipe, é um trabalho da intuição, é um instante, é no instante, porque o instante seguinte já mudou e no instante seguinte já não ficou tão bom como no instante anterior. É um esforço e a pessoa precisa se de manter acordada. O manter acordada não é somente com atenção no trabalho, é ir também percebendo o seu corpo, de ver como se encontra, porque o corpo físico da pessoa tem muita referência. Para arrumar uma sintonia é na sensibilidade, e com a sensibilidade boa a pessoa faz uma sintonia boa. Também no trabalho da equipe é assim, é sintonizando. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é o matrimônio. O matrimônio é uma coisa assim muito importante na vida de cada um, mas cada um tem que fazer muito esforço de não forçar um matrimônio e ter um cuidado dentro dele. E a gente observando assim que esse cuidado é uma conveniência mesmo. Às vezes tem muitas mulheres que querem um matrimônio porque elas querem agora sair da casa do pai, elas estão querendo um outro propósito e elas estão querendo também uma mudança no financeiro, querendo também às vezes fazer um processo assim do namorado anterior não ter dado certo e agora elas querem partir para um outro matrimônio sem que tenha um afeto verdadeiro. Isso para essa pessoa, para o futuro dela, é muito ruim. A realização de uma pessoa não se encontra no matrimônio. E cada pessoa tem que fazer um esforço para ter um matrimônio que tenha a consideração, que tenha um outro valor. Senão fica uma coisa assim muito difícil mesmo. Às vezes o casal não se atura depois de um período que estão vivendo juntos e tem sempre que ter uma responsabilidade externa, tem sempre que estar numa reunião, num compromisso, porque não sentem bem perto um do outro. Isso está no começo. Aquele rapaz, aquela moça teria que estar fazendo um trabalho assim, de ver se está de acordo aquilo que ele está pretendendo, se está de acordo a palavra matrimônio na vida dele. O matrimônio é esta condição que vai trazer um crescimento quando um e o outro se encontram com essa disposição de caminharem juntos pela vida, da grandeza de um, enriquecer a outra pessoa, de uma pessoa não interferir na autoridade da outra e a vida fluir mais facilmente. Quando falta a consideração, faltou o amor. Faltando o amor, não tem uma maneira de viverem juntos. Ter um companheiro ou ter uma companheira para achar que vai ser bom a vida da pessoa, não vai ser bom. E achar que tendo o companheiro no futuro as coisas ficarão mais fáceis, não fica mais fácil. A vida de cada um é a vida interior. Cada pessoa é que tem que fazer esse trabalho com ela mesma, de ir vendo o que ela está pretendendo com a vida dela. E tem muita importância. Quando tem a harmonia, tem a saúde, tem o respeito, tem a consideração. Faltou a harmonia, entra a doença,
entra a desarmonia. A doença é uma desarmonia, é uma falta de consideração, não está tendo a harmonia. Cada um tem que ir para um lugar dele, com a esperança do primeiro mandamento. Não deu certo, não tem importância. Tem importância é que não teve degradação. A pessoa não ficou desvalorizada, mantendo aquele relacionamento. Essa é uma condição muito importante que cada pessoa tem que ter. No começo, o rapaz pode não ter percebido que a moça queria era sair da casa dos pais. No começo, a moça pode não ter percebido que o rapaz queria levar uma vida, achando que a vida conjugal iria melhorá-lo. Mas na sequência, a pessoa tem que perceber e ver como é melhor a vida dela. E se esse casal vive nesta condição, não podem ter filhos. Um filho é a referência, é aquilo que o casal é dentro deles. Se vem filho com aquela desarmonia, aquele filho também não tem uma referência para ter uma harmonia. E às vezes no matrimônio é mais comum assim das mulheres achar que o filho vai segurar o marido. Não vai segurar o marido. Nenhum filho segura marido. E isso a gente pode observar assim em todos os relacionamentos. Se a moça tem o propósito de ter um filho, ela tem que ter o propósito na formação daquele filho. E se ela quer que o pai desse filho continua com ela tem que fazer concessões. E se tem a desarmonia, essa vontade tem que ser inferior. Tem que ter primeiro a harmonia. E o casal tem que ter um propósito de vida. E esse propósito de vida não está em ganhar muitos recursos financeiros, tem que ser uma outra coisa. O ganhar muitos recursos financeiros é uma consequência, e isso pode acontecer. Matrimônio é uma coisa muito boa. Porque a vida de um homem, a vida de uma mulher, quando tem a harmonia, tem uma grandeza naquela vida. Cada pessoa tem que ter o cuidado de não interferir. Mesmo sendo o pai ou sendo a mãe, tem que ter o cuidado. Porque as referências assim de laços familiares sempre é muito ruim. E isso é culpa da própria família. Um pai, uma mãe pensa assim que uma filha casando ou um filho casando vai ter mais um membro na família, mais um elemento. Não vai ter, porque não tem essa referência. Um filho não é de propriedade do pai, porque esse filho arrumou uma companheira, não quer dizer que aquela família vai ter um aumento de números de elemento. Matrimônio é uma vida dos dois, e cada um precisa de fazer esse esforço de ter a condição de viver os dois, porque tem muita importância assim quando o casal está querendo constituir uma casa, uma família, um lar, todas as coisas que eles fazem esforço para fazer a aquisição daquele utensílio que vão utilizar no futuro, tem a irradiação dos dois. E eu muitas vezes, quando um ou outro que eu conheço que está pretendendo ter um enlace, ter um matrimônio, eu sempre recomendo para que eles venham a fazer todas as coisas sozinhos, somente os dois, e muitas vezes sem dar convite ou receber presente, porque os casos que a gente conhece assim, que recebe presente, e às vezes dá muito trabalho, porque a pessoa recebeu 2 presentes do mesmo jeito, recebeu um presente que nunca usa, e aqueles presentes ficam amontoados, viram um transtorno à vida daquele casal. E o matrimônio é uma coisa individual. Quanto mais discreto cada um conseguir ser, melhor é para aquele casal. Menos influência recebem, tem essa importância. Quando recebem menos influência, tem a coisa boa de não ter muito o que falar desse casal que está em formação. E o pai
tem que ficar no lugar dele, a mãe tem que ficar no lugar dela. Cada um tem que colocar no seu lugar de ir vendo o que eles estão querendo. Arrumar um companheiro para sair da casa do pai, não pode. Arrumar uma companheira para ter os seus prazeres, para poder viver com os seus prazeres acobertado pela sociedade, também eu vejo que não é por aí. Tem o propósito interior. Cada pessoa tem que ter um propósito de vida, de durante a sua vida ele fazer esforço de tornar-se enriquecido por ter conhecido essa pessoa, aquela pessoa, de ter convivido com o seu matrimônio de uma maneira boa, que trouxe para ele um crescimento, uma satisfação. Matrimônio é esta condição boa que quando tem esse entrosamento, tem esta condição de tornar-se discretos, de não fazer aquelas manifestações que comparecem muitas pessoas e que recebem muitos presentes e depois aqueles presentes viram um estorvo na vida daquele casal, é um problema. E se aquele casal tem vontade de ser feliz, eles têm que ter um propósito interior e a vida de cada um tem que ser uma vida discreta, porque na sequência, fazendo uma observação da vida de um tio, da vida do pai, da vida da mãe, cada pessoa pode observar que a vida do casal ficou somente o casal. Então, no começo, pode apresentar-se muitas coisas novas, muitas novidades, mas essas novidades não quer dizer que vai trazer um crescimento para o casal. Pode trazer um trabalho, um desgosto, uma desarmonia. Toda a vida do casal tem que estar voltada para o conhecimento dos ensinos. Viver junto tem essa importância, tem a referência, sim, do mutualismo, da colaboração, de um fazer uma parte e o outro fazer a outra parte. Ter a satisfação de fazer aquelas funções. Matrimônio é para crescer, ter um crescimento interior, não para acobertar-se com os seus prazeres, nem ter aquela condição de querer sair da casa dos pais. Cada pessoa tem que fazer essa diferença. Matrimônio. O companheiro, a companheira é muito importante assim na vida de um, na vida de outro. E cada um é que tem que fazer muito esforço para ir tendo essa consideração. Se acontece de perder a consideração, cada um tem que ir para o seu lugar. Durante um período foi bom aquele relacionamento. Se no momento aquele período bom acabou, concluiu aquela fase, não tem que ficar assim descontente com um, descontente com o outro. Tem sempre que lembrar que teve um período bom e agora a pessoa pode arrumar outro companheiro, outra companheira. Ela tem que ir vendo como ela precisa de melhorar-se. Às vezes a gente pensa que o defeito é na outra pessoa, que o matrimônio foi muito difícil, mas ela tem que ver também como ela precisa de ceder. Às vezes não tem muita boa vontade num trabalho, falta mesmo carinho no preparo daquela responsabilidade que é da parte da outra pessoa e aquela pessoa precisa de fazer essas observações. E uma coisa assim bem importante que precisa de fazer é ser cuidadoso todo um instante. E se a pessoa é cuidadosa com ela mesma, ela vai vendo que com o propósito da sua vida espiritual, a sua vida material vai ficando mais fácil. Não tem uma separação da vida espiritual da vida material. Não existe. Estão interligados. Não tem uma separação do aquém e do além. Não tem uma separação de um período da formação daquela pessoa com o período atual. Tanto é verdade que a pessoa pode ter muitas décadas e ela relata um período que quando ela tinha poucos anos de vida,
10 anos, ou um pouco mais, ou um pouco menos, ela faz esse relato. Não tem tempo, não tem espaço na vida interior de cada um. Na vida do matrimônio também é assim, não tem tempo, não tem espaço. E a pessoa precisa de fazer esse trabalho com ela, de cultivar as coisas nobres, de cultivar a sua fala, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de vestir. Faz muita diferença quando a pessoa pensa que ela pode ceder um pouco nos trajes, porque a moda diz assim. Mas na vida dela física vai influir muito mais. E na vida dela espiritual vai influir mais ainda. Quando uma mãe cede nos trajes, a filha cede mais ainda. E a vida daquela filha fica uma consequência ruim. A filha vai colher coisas que não vai trazer para ela nenhum benefício. Nossa vida interior, ela é verdadeira. A nossa vida espiritual é verdadeira. E o nosso passado é verdadeiro. Não tem uma coisa assim que passou. No relacionamento, para o relacionamento sempre ser bom, independente da condição financeira daquele casal, eles têm que cultivar a nobreza, cultivar a polidez. Quando entra o descuido, fica uma coisa sem nobreza. E às vezes a gente conhece uma ou outra pessoa que já se encontra na condição de avô e aquela criança pergunta então para aquele que tem a nobreza, porque sempre o que tem a nobreza também tem a condição daquele informação chegar até ele e fazer as perguntas que ele está vendo, que ele está recebendo nos contrastes da vida. Que o avô tem um comportamento ruim, que a mãe tem um comportamento assim, que o pai tem um comportamento assim e que a avó comporta diferente. E ela pergunta para a avó qual é o comportamento que está certo. Então a avó fala que falar determinadas palavras não pode, comer de determinadas maneiras não pode. E ela explica. Quando a pessoa tem o costume de comer em frente a uma TV, aquela criança em formação pensa que esse costume é um costume normal, porque ela vê o avô, ela vê o pai, ela vê a mãe fazendo a mesma coisa. E a avó não comporta assim. Então ela fala que tem o perigo de machucar com aqueles instrumentos, com o garfo, com a faca. Tem o perigo de pisar em um copo. No lugar da refeição também tem uma importância, que quando a pessoa tem o cuidado em receber a refeição naquele lugar que ela tem o costume, entra dentro dela um sentimento de gratidão. A referência para aquela criança fica uma referência boa. E quando fala determinada coisa, a criança posiciona, independente da idade, e isso facilita muito. Quando a criança recebe a orientação correta, a vida daquela criança tem muita importância. Para ela fica fácil também no futuro ela ter um emprego, ela ter uma representação ou representar aquela empresa, porque o traje, o jeito de comportar-se ao receber um alimento ficou uma coisa boa. Matrimônio tem que ser assim, tem que ser com a nobreza, com a polidez. E a nobreza é em todos os atos, porque nessa referência que somente a avó tem o traje, tem a conduta, tem a nobreza ao receber um alimento, tem a nobreza em ficar no lugar adequado para receber aquele alimento. E somente ela pode posicionar. Ter trazido uma criança para essa terra não trouxe nenhum benefício, trouxe uma coisa qualquer, porque vai ser um problema. O homem, a mulher acha que a realização está em tornar-se pai, em ter a maternidade. A realização de um espírito humano sobre a terra
é ele sair melhor, de maneiras que ele passou a conhecer os ensinos e viver de acordo com os ensinos. O ato daquela pessoa é um ato que sai de dentro dele. Ele conhece a importância da sua vida física com a sua vida espiritual. Ele então fica impregnado com esses atos nobres, com a fala nobre. Quando a pessoa começa a observar-se ou observar um irmão de sangue que também já se encontra com muitos anos, ou um outro conhecido, e ele vai vendo a diferença daquele que cultiva a nobreza, que cultiva a maneira boa, a diferença que existe, a facilidade daquele que cultiva a nobreza em ter um trabalho, em apresentar um conhecido a um ambiente de trabalho. Matrimônio é esta coisa boa, tem que ser para crescimento interior de cada um. Cada um é que tem que fazer esse trabalho de tornar-se nobre, de tornar-se polido. A sua alma está impregnada de nobreza e quando ele faz as observações com aqueles que não cultivam a nobreza, ele vai vendo aquele que não cultiva tem um distanciamento. Matrimônio. Matrimônio é uma coisa muito boa que tem que ser para um crescimento. E a realização do matrimônio é somente com o casal. A família é uma coisa que não pode interferir. E aquele pai, não é porque a filha está casando ou porque o filho está casando que a família vai aumentar. São coisas distintas. É a vida dos dois. Que independente das influências externas, esses dois têm que fazer muito esforço de ter um propósito interior. Matrimônio é uma condição para aquele casal caminharem juntos sobre a terra e ter a condição de saírem melhores do que quando chegou nessa terra. No relacionamento, eles se tornaram mais enriquecidos, mais nobres, mais polidos. O espírito está ligado com o corpo. O tempo não tem tempo, qualquer época a pessoa volta na sua infância. E uma vida tem que ser uma vida de grandeza, não tem que ser esse companheiro ou essa companheira. Cada um tem que ter dentro dele o propósito da vida espiritual. Com o propósito da vida espiritual de cada um, a vida dos dois fica mais fácil. Vai ter um crescimento e cada um vai fazer esforço de compreender direito os ensinos. Quando compreende, quando faz esforço para compreender os ensinos, um ato ou um jeito da pessoa posicionar não fica uma coisa pessoal. Ela não leva o que ouviu ou o que viu para o lado pessoal. O relacionamento fica mais fácil, passa a ter uma compreensão. Nós temos que fazer esse trabalho, temos que primeiro nos policiar, nos ver como somos, como é que nós temos o jeito de posicionar na vida. E esse jeito tem que ser sempre um jeito bom. A nossa alma tem que ficar impregnada de jeitos bons. Que independente da idade da pessoa, conhecendo um ou conhecendo o outro, ela está sempre elegante nos trajes. Mesmo se encontrando velhinho, aquela pessoa apresenta uma nobreza, um jeito bom. E esse jeito vai fazer com que o seu espírito fica mais enriquecido. O inverso também existe. Quando a pessoa descuida, ela vai ficando desmazelada, desalinhada e ela vai ficando com traço feio. É um esforço ficar nobre todos os dias, ficar polido e bem apresentável. A vida de uma pessoa assim sempre vai ser boa. Dentro dela, ela está sempre cultivando a delicadeza. E com essa delicadeza, aquele com quem ela relaciona, aquela pessoa, fica sempre bom, fica sempre fácil. Não fica uma coisa exaustiva, uma coisa trabalhosa. É uma satisfação relacionar com aquela pessoa.
Matrimônio é esta coisa boa, tem que ser para o crescimento da vida da pessoa. Se acontece que não está tendo o crescimento, cada um precisa de ir para um outro lugar. E esse tem que fazer a observação de ver aonde é que ele descuidou, que ele não conseguiu manter o relacionamento. E se ele fizer algumas concessões dos conceitos que ele recebeu, vai ter a oportunidade de ter outro relacionamento. Com esse outro relacionamento, a pessoa precisa de ser cuidadosa, de ir verificando como ela pode melhorar todos os dias. Não tem assim que foi a outra parte. E cada um tem a condição de fazer os 50% dela ficar 100%. Se ela tem a ponderação. E os costumes populares têm muita importância. Se, por exemplo, a pessoa está em cima dos ensinos populares, ela vai vendo que precisa de ponderar para falar. E precisa de verificar aquilo que foi falado ou aquilo que vai ser falado. A consideração é esta coisa boa. A maneira que muitas vezes a pessoa arruma para justificar um ato anterior, com a ponderação, ela vai arrumar antes de realizar aquele ato. Matrimônio é uma coisa que traz a grandeza. Cada um é que tem que fazer esse esforço de conhecer os ensinos. A outra parte só pode enriquecer aquele que convive com ela. No convívio vai ficar maior, vai ficar grandioso e a satisfação de estar podendo relacionar. Todos os dias, todo um instante, a pessoa precisa de ser cuidadosa. O cuidado é uma verdade. Quando descuida, a vida fica difícil para todos e fica muito trabalhoso arrumar as mágoas, os descontentamentos. Quando a pessoa coloca o primeiro mandamento, ela depois tem que colocar ela mesma, porque ela não tem jeito de ser nobre e polida se ela não for com ela. O jeito de portar-se numa mesa, o jeito de vestir, ela primeiro tem que saber como é que ela faz com ela e depois ela pode ver a outra pessoa. O primeiro mandamento tem que estar na vida de cada um, depois é a própria pessoa. Depois, se ela sabe cuidar dela, ela pode dar atenção a outra pessoa. Família é uma coisa relativa. Laços de família, a não ser laços de filhos, dificilmente existe laços. Então, cada pessoa tem que fazer um esforço de melhorar a referência que ela tem dela mesma e ela tem que manter-se ocupada, ocupando-se das responsabilidades que ela tem. O matrimônio é esta condição, que a vida de um, a vida do outro tem que ser uma grandeza e essa grandeza é todo um instante na vida da pessoa. Quando tem o propósito de conhecer os ensinos, de estudar o livro Na Luz da Verdade, de viver de acordo com os ensinos, a vida exterior da pessoa, a vida de relacionamento, a vida do matrimônio, fica uma coisa fácil e a pessoa é que tem que fazer esse trabalho. O entender os ensinos é um esforço constante. Com esse esforço, a pessoa não tem muito tempo para dedicar um sentimento ou uma atenção para outras coisas. Matrimônio é esta condição. Manter-se ocupado é um dever de cada um. Ficar sempre com o seu tempo nos estudos, nas pesquisas, desenvolvendo a nobreza e a maneira de ser. Quando estuda o livro Na Luz da Verdade, o matrimônio fica mais fácil e fica enriquecido para aquela pessoa.